Tu sabia que o futebol americano ele foi baseado no modo de jogar canadense? Não? Então fica comigo que eu vou te contar essa história. Fala galera do esporte, todos bem? Espero que sim. Professor Fred aqui mais uma vez trazendo para o nosso canal Era Uma Vez no Esporte uma história muito legal. Desta vez nós vamos ver como se deu o surgimento do futebol americano. Mas antes de tudo, marcação, pressão aí no like. Vem para o nosso time, te inscreve no nosso canal. Clica no sininho para tu ter certeza que o YouTube vai te mostrar dos vídeos novos. Beleza? Vamos lá então. Era uma vez um americano chamado Walter Chauncey Camp. E o cara era bom. Foi escritor, foi jogador, foi treinador e considerado o pai do futebol americano. Mas como se deu isso aí? Apesar do Chauncey ser americano, foi no Canadá que se percebeu um estilo de jogo muito interessante. Como é que se deu isso aí? Pois bem, a gente já viu nos outros vídeos que o futebol era muito praticado nas universidades inglesas. E, obviamente, com o tempo, isso acabou chegando nos Estados Unidos. Só que, da mesma forma que na Inglaterra, nos Estados Unidos, cada universidade tinha suas regras próprias. Principalmente Princeton e Harvard. Não exclusivamente, mas principalmente. Só para vocês terem uma ideia desse tipo de rivalidade americana, no remo, Harvard e Yale são rivais desde 1852. É considerada a rivalidade entre universidades americanas mais antigas. Só que, devido à violência, muitos machucados e alguns óbitos, o futebol acabou sendo banido dos Estados Unidos entre os anos 1830 e 1860. Banido totalmente. Até que no final dos anos 1860, Princeton, Brown, Yale e Rutgers se reuniram para tentar organizar aquela bagunça, unificar as regras e todo mundo poder jogar uns contra os outros. Entretanto, nos Estados Unidos, as universidades preferiram o estilo de jogo do Association Football, muito mais parecido com o soccer, como eles chamam o nosso futebol por lá. Só que os canadenses preferiram o estilo rugby, e assim era. No ano de 1869, as universidades de Princeton e Rutgers se reuniram para jogar futebol. Muitos consideram este o primeiro jogo de futebol americano. Entretanto, a bola era redonda, era de borracha, era pequena e o jogo foi de acordo com as regras do Association Football. Ou seja, muito mais para o lado do soccer do que do próprio futebol americano. Em 1873, se reuniram Princeton, Columbia e Rutgers em Nova York, para poder então unificar mais ainda, para o negócio ficar melhor do que já estava sendo. E assim eles fizeram. Só que eles resolveram jogar conforme Association Football. E o pessoal de Harvard, quando ficou sabendo, ficou fulo da vida e disse: nós não vamos jogar assim. E esta decisão custou para Harvard a dificuldade de arranjar adversários. Até que, e porque eles decidiram jogar conforme a Rugby Union, fundada 2 anos antes. Até que nos dias 14 e 15 de maio de 1874, Harvard combinou 2 jogos contra uma universidade canadense, McGill. E assim eles fizeram. Jogaram dia 14 conforme as regras de Harvard e dia 15 conforme as regras de McGill. No fim das contas, o pessoal de Harvard gostou muito daquele estilo de jogo canadense. Eles acharam muito melhor do que aquilo que eles mesmos praticavam. Com o passar do tempo, Harvard conseguiu convencer o pessoal de Yale de fazer um jogo, um contra o outro, no dia 13 de novembro de 1875. Para isso acontecer, então, Harvard aceitou algumas regras do soccer e Yale
aceitou algumas regras de rugby. E assim eles fizeram. Tinha mais ou menos umas 2.000 pessoas e o jogo terminou 4-0 para Harvard. No meio dessas 2.000 pessoas estava Walter Camp, futuro aluno de Yale, que seria no ano seguinte, em 1886, além de alguns estudantes de Princeton. E todos se interessaram pelo aquele estilo de jogo de Harvard, que estava baseado no estilo de jogo canadense, muito mais parecido com as regras do futebol americano atual. O Camp, ele era bom na corrida, o cara foi bom no beisebol, o cara foi bom no Association Football, como era jogado, e depois se adaptou muito bem ao estilo rugby. E durante a sua vida de estudante e depois de profissional como treinador, ele sugeriu muitas mudanças. As 3 principais foram a linha de scrimmage, o passe do center para o QB com as mãos e as regras de descida. E por isso ele é considerado o pai do futebol americano. Ele foi então aluno de Yale, jogando pela equipe da universidade até 1882. Retornou a Yale 6 anos mais tarde e ficou então 4 temporadas como técnico e depois, em 2 oportunidades, foi ser treinador de Stanford. E o cara foi tricampeão nacional em 1888, 1891 e 1892. Tempo extra. A NFL é a entidade que organiza o Campeonato Nacional Americano. A NCAA é o órgão que organiza todo todo o esporte universitário. No Brasil, o Campeonato Americano é organizado pela BFA. E o Super Bowl é a final do Campeonato Nacional Americano, a partida mais assistida do mundo inteiro, sendo que os seus preços de intervalo são os mais caros do planeta. É isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Este foi o Futebol Americano, apenas o início. Temos que vir várias vezes nesse assunto, temos que destrinchar vários aspectos disso aí. É muito interessante. Por favor, coloquem nos comentários tudo que vocês queiram. Sugestões, críticas, pedidos. Está sendo um prazer responder a todos. Já estou fazendo uma lista de pedidos e convido a todos a participarem. Certo? Um abraço, fiquem bem, se cuidem.